E você falou de técnicas. As técnicas mudaram, evoluíram ou são as mesmas técnicas de antes dos contadores de história? A gente tem uma mescla disso. Elas evoluíram sim, mas Essa coisa dos o três clássico, atos, sabe? Primeiro o ato, clá- segundo ato, terceiro ato. Isso é uma coisa antiga? é Bem antiga pra caralho. É mesmo? Isso nasce na tragédia, É né? mesmo? É. Aí já vem um romano, Horácio, que transforma em 5 atos, que é o modelo que a gente mais usa até hoje. Ah, é? 5 atos. Só para explicar para o pessoal, os 3 atos seria o ato onde você apresenta... Status quo, onde se apresenta o personagem e o seu problema. Por isso que tem protagonista. Olha que palavra fantástica, né? A gente usa personagem, enquanto no grego é character. E em inglês também character. E aqui a gente usa personagem, mas protagonista. Prot, que vem na frente, do agon, da agonia. Qual é a agonia? Qual é o... A agonia que ele vai lutar na história. É a transformação para a qual ele vai passar na história, que é o seu caráter. O seu caráter, que é uma marca feita nele. É um desvio que a gente tem. A gente pega algo que pode ser positivo, mas empurra tanto que leva para o negativo. Como a gente falou aí de 50 tons de cinza, uma coisa super contemporânea, que usa o clássico grego lá de trás. Esse usou o clássico grego puro, 50 tons de cinza. Qual que é a coisa positiva? A positiva é que a Anastácia é altruísta. E eu precisava demonstrar isso sem ler. Eu não li os 3 livros. Eu peguei o primeiro livro, li os primeiros diálogos de Anastácia e depois peguei o último livro e li os últimos diálogos de Anastácia e Grey. Falei, pronto. Porque como você tem 5 movimentos, que é justamente o que você falou, a gente sai do status quo, o segundo é a pessoa começa a perceber qual é o seu problema. Segundo ato. Terceiro ato, midpoint, estou corrigido do meu problema. Não, nos 3 atos primeiro. Não, tô falando dos 5 atos. Mas o primeiro era mais simples, Mais simples, ok. Apresenta o protagonista e seu... Mesmo nos 5 atos, a gente está olhando para 3, que é começo, midpoint, final. A diferença... Mas aí, Horácio falou, não, a gente tem um segundo aqui e um quarto aqui. Entre... Para ter um fluxo, para o seu personagem ter uma Os 3 atos balançada. basicamente é o começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E aí quando vai para 5, o que muda? Esses entreatos estão mostrando, justamente, estou aqui no status quo. Qual o problema? A Anastácia, ela é tão altruísta que ela não se vê em primeiro lugar. Então, a primeira fala dela em 50 tons de cinza, primeiro movimento dela, no primeiro capítulo, ela está com uma amiga doente e ela está fazendo sopa de tomate para a amiga lá, está esquentando. Tô melhor aí da sua gripe, não sei o que. Ai, Anastácia, eu não posso perder essa entrevista com o Grey. Vai para não, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu também tenho um negócio para entregar na faculdade, não sei o que. Ai, mas foram tantos meses, Anastácia. Tá bom, tá. Aí tá, ela corta para ela lá no carro, indo ver o Grey e tal. Quer dizer, ei, você não tinha um trabalho de faculdade para fazer também? Por que você não está fazendo o seu trabalho de faculdade? Então ela está num desequilíbrio. Isso a gente chama de comportamento dominante. A pessoa tem um comportamento, a filha do Nelson Rodrigues chama de um jeito bonito, comportamento desviante. Mas o lance é, você sai do seu comportamento normal. Então o que ela vai ter que aprender nessa história é que ela tem que vir primeiro. Ela não tem que ser submissa. Olha que engraçado. Olha só. Ela é uma submissa na história, e toma chicotada, e assina contrato, e não sei o que lá, e patati patatá. E o Grey, que coincidência. Ele é Ele é exatamente o que ela precisava. Ele é um controlador. Poxa vida. Então, no primeiro momento, a gente mostra o status quo. No segundo, a observação de que eu preciso mudar. Algo acontece também para iniciar a jornada.
Isso engaja no enredo também. O incidente incitante. Incidente incitante, exatamente. Que vai fazer a história correr. Se não tivesse isso, não tinha história, né? O que muda... Não tinha história, exato. É o que vai fazer a história se movimentar. O ET cai na Terra, lá no filme do ET. Quando o ET joga a bolinha pro moleque, né? Que fala, pô, se não tivesse... a partir daquilo, a história... A partir da união dos dois, a história começa... Eu preciso esconder esse ET. Entendi. Né? O ET tá na minha casa, eu preciso esconder. Né? Aí a gente chega no midpoint, que é normalmente onde tem o equilíbrio do seu comportamento desviante, ou se é uma história de duas pessoas, elas estão em equilíbrio. E o quarto ato é fantástico, porque é a queda. Você vai voltar ao seu problema. Você vai voltar a viver o seu inferno. Exato. E ali é que você vai escolher, no quinto ato. Olha como a coisa era pensada para moer a cabeça da população. Porque o quinto ato se chama ato de correção de caráter. Tem isso. Estamos manipulando essa gente. Eles têm que aprender direitinho o que a gente quer contar. Então, ou a pessoa corrige, ou a pessoa afunda mais. Então, a gente está num momento que os personagens eles são mais estranhos e complexos, né? Então, eles podem terminar se afundando mais. Naquela época, não. Várias histórias acontecem. Naquela época sempre tinha correção de caráter. Sempre tinha correção de caráter. O ideal era ter a correção de caráter, porque no clássico, antes, era proibido pelo rei, ou pelo senado, ou pela igreja, né? Que o protagonista não fosse alguém representativo. O que eu digo representativo? Não é que é um bom ator, não. Alguém que representa algo para a sociedade. Ele é um monarca, né? Então um rei, uma rainha, um duque, uma duquesa, um príncipe, uma princesa. Ele é nobre. E é um modelo assim, ilibado. Então ele vai se corrigir. Para os outros ver, tá vendo? Nossa. No final ele era bom. Ele era bom, tá vendo? Tem que fazer assim. A mamãe gosta que faz desse jeito. Para ensinar, entendeu? As histórias eram para ensinar. O patinho feio. Calma, vai ficar tudo bem. Né? A gente é pronto para receber essas histórias. E eu não sei se foi o Stephen King ou como que é o cara do Game of Thrones? Martin. O Martin, o George Martin. George, que fala que tem dois tipos de escritores, né? O arquiteto e o jardineiro, né? Já ouviu esse tipo de coisa? Você se considera mais arquiteto ou jardineiro? Porque o arquiteto seria aquele cara que já sabe desde o começo da história como que ela vai ser, já fez toda a escaleta, já como se fosse uma casa, ele já sabe que tamanho é o quarto, já sabe onde vai ser a cozinha, onde vão estar todas as instalação elétrica. E o jardineiro é o cara que planta uma árvore, ele sabe que árvore que vai ser, sabe o fruto que vai dar, mas não tem uma noção do qual forma ela vai ter, o tamanho que ela vai, ele vai podando aqui, podando ali. Então ele tem mais ou menos uma ideia, mas não sabe como vai ficar o final. Olha, dos meus 22 livros aí já, eu sou arquiteto. Salvo 3 deles que é experimentar. E aí fui jardineiro. Bento, fui jardineiro. O Stephen King faz isso, é uma loucura, né? Ele falou assim, se eu soubesse o final do livro, pra que eu vou escrever ele? Mas aí você vê, tipo, pelo amor de Deus, senhor Stephen King, me dê licença. Mas ele tem uns finais muito cagados também, porque né? Não como eu preparou. Tenho também. Eu sofro desse mal. Tem uns finais muito cagados, às vezes. Mas você sempre começa sabendo o final. Sabendo o final. Sabendo o final. Eventualmente pode mudar um pouco, porque você observa a história. Deixa a história falar com você. Os personagens. O que vai formar o personagem é o caráter. Isso é ser arquiteto. Entendi. Se eu tiver na beira de um abismo com uma boa ideia na mão de plot e com uma boa dupla de personagens na mão e tiver que abrir minha mão, uma das mãos, eu abro do enredo. É mesmo? Total. Em prol dos personagens.
pessoas encantam muito mais do que enredos. Os enredos são do caralho, mas se não tiverem pessoas incríveis para vivê-los, não vai adiantar nada.